Olá, pessoal do nono ano do Integral Colégio de Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História, dando continuidade, né, aos assuntos, aos conteúdos sobre a Era Vargas ou República Nova, certo? Nas últimas aulas, a gente discutiu sobre o início do governo, né, da Era Vargas, né, todo o percurso que o Vargas ele faz, né, na Revolução de 30, até chegar ao executivo, até chegar ao poder. O governo provisório, que vai ser de 30 a 34, e aí nesse meio, né, no meio desse governo aí vai ter a Revolução Constitucionalista de 32, que vai pressionar o Vargas, né, a fazer o Código Eleitoral, né, que vai acabar com aquela ideia do voto aberto. O voto vai, a partir desse Código Eleitoral, o voto vai ser direto, né? A Constituição, a revolta constitucionalista, né, a Revolução Constitucionalista de 32, ainda vai pressionar o Vargas a convocar uma Constituição, e aí vai ter as eleições de 34, né, que o Vargas vai ser eleito de forma indireta pelo Congresso, e nesse período aí vai iniciar o governo constitucional, que deveria ir de 34 até 38. Em 37, seriam convocadas, aliás, seriam realizadas novas eleições, certo? E aí, na página 22 do livro didático de vocês, tem lá dizendo, né, em 1937 deveriam, no segundo parágrafo da página 22, em 37 deveriam ser realizadas eleições para a presidência. Concorreriam ao cargo Armando de Salles Oliveira, apoiado pela elite paulista, e o José Américo de Almeida, né, apoiado por Vargas. Porém, isso não vai acontecer, tá certo? Lembra daqueles dois grupos políticos que a gente discutiu muito sobre eles, né, nesse governo constitucional, que vai ser a Ação Integralista Brasileira, liderada pelo Plínio Salgado, que tinha um ideal nazi-fascista e tudo mais, e que apoiava o Vargas. E o outro grupo político vai ser a ANL, né, a Aliança Nacional Libertadora, que era ligada ao Partido Comunista Brasileiro, que tinha como presidente de honra o Luiz Carlos Prestes, né, e que seguia um ideal do stalinismo, né, um ideal da União Soviética, um ideal mais esquerda, que vinha com os lemas, né, paz, pão e liberdade. Né. Então, esses dois grupos políticos vão se destacar nesse período. E o grande opositor de Vargas vai ser a ANL, tá? Inclusive, tem um objetivo de depor Vargas, tá certo? E o que é que vai acontecer? Em 1985, a ANL vai criar um plano, né, que vão chamar de Intentona Comunista. Essa Intentona Comunista tinha como objetivo depor Vargas, fazer levantes, né, em todas as capitais dos estados, tá certo? E só que meio que o plano não vai dar muito certo, eles não estavam preparados para esse movimento, que era um movimento, de certa forma, um movimento grande, tá certo? Inclusive, o governo vai descobrir, eles vão tentar adiantar o movimento, mas, por falta de comunicação, os levantes vão acontecer só em algumas capitais, né? Em 3, 4, 5 capitais, certo? E aí o movimento ele vai ser controlado, né? E claro que essas pessoas vão ser perseguidas. Em meio a isso, Vargas vai decretar o estado de sítio, tá certo? Então, isso aí vai acontecer, pessoal, entre 35, né, e 37, certo? Em 37 seriam as novas eleições, porém não vão acontecer, certo? Então, Vargas decreta o estado de sítio, e alegando, né, que vai aí impedir uma revolução socialista no país, né, aos moldes, né, ao modelo que aconteceu na Rússia. Em 37 deveria ocorrer novas eleições, como já falei para vocês. O que é que Vargas faz? Né? Vargas não queria deixar o poder, né? Isso já ficou claro, já comentei isso com vocês. Ele deveria sair do poder em 34, ele não sai, ele fica de 34, deveria ficar de 34 até 38, quando ocorreriam novas eleições, e ele sairia do poder, dando lugar a um novo presidente eleito pelo voto popular.
E isso não vai acontecer. Então, Vargas, juntamente com seus apoiadores, né, juntamente com os militares, vão criar um plano falso, que vai ser chamado de Plano Cohen. Tá? Tá falando dele aí também na página 22, né, nessa parte verde, né, diz o seguinte: aparentemente o plano era uma fantasia a ser publicada em um boletim da AIB, mostrando como seria uma insurreição comunista, como reagiriam os integralistas diante dela. A insurreição provocaria massacres, saques e depredações, de respeito aos lares, incêndios de igrejas, etc. O fato é que da obra de ficção, o documento foi transformado em realidade, passando das mãos dos integralistas à cúpula do exército, né? A 30 de setembro era transmitido em programa oficial pelo rádio e publicado em parte nos jornais. Os efeitos da divulgação do Plano Cohen foram imediatos. Por maioria de votos, o Congresso aprovou às pressas o estado de guerra e a suspensão das garantias constitucionais por 90 dias. Vargas anunciou uma nova fase política e a entrada em vigor de uma carta constitucional elaborada por Francisco Campos. Era o início da ditadura do Estado Novo. Então, como isso foi arquitetado, né? Tendo, de certa forma, o apoio do Congresso, tá certo? O apoio dos integralistas também. E aí, dizendo, né? Na realidade, o plano Cohen é um plano falso, né? Eles, dentro desse documento, diziam que os comunistas, né, iriam depredar, iriam saquear, massacrar, promover massacres, atacar os lares, né, desrespeitar as famílias, tá certo? Porém, isso foi um plano criado para que Vargas continuasse, né, no poder, certo? Então, assim, vai ser decretado o Estado Novo de Vargas ou um governo ditatorial, certo? Então, podemos chamar de Estado Novo, porque é aquilo que eu sempre falo para vocês, né? O Vargas, ele o que é que ele vai dizer, né? Que tudo que veio antes dele é velho. Por isso que chamamos essa primeira república de República Velha, tá certo? Tudo que veio depois dele é novo. Então, República Nova, Estado Novo, tá certo? Então, aqui, plano COI, né? O que vai sair nos jornais, né? As instruções do comitê, né? Para a ação dos seus agentes contra o Brasil, como um órgão russo, né? Então, o tenebroso plano foi apreendido pelo Estado-Maior do Exército, como se o plano não tivesse nem existido e ele foi contido, né, pelo Exército. E aí tem algumas frases, né, no jornal aqui, Correio da Manhã, sexta-feira, 1º de outubro de 1987, certo? E aí, em 2 de dezembro de 1937, Getúlio Vargas decretou a dissolução de todos os partidos políticos, além também de promover, né, o fim da Constituição de 34, certo? E vai ter início oficialmente em 10 de novembro de 37, tá? O Estado Novo vai ter início nesse período, né, em 10 de novembro de 1937, está falando isso na página 23 do livro didático de vocês, lá no próprio Estado Novo. E aí é nesse governo que Vargas vai demonstrar o seu ideal nazifascista, né? De propaganda, né? De autoritarismo, de perseguição, de censura, né? Do fim de algumas liberdades, né? Do apelo à sua imagem, da propaganda à sua imagem, né? O Vargas, ele vai, nesse período aí, né? Mostrar de fato quem ele é, certo? Só um minuto aqui. E o que é que o Vargas vai pensar, né? Se ele está em um governo de exceção, podemos dizer assim, ditatorial, aquela Constituição de 34 ela não se adequa, né, a esse novo governo. E aí o Vargas ele vai criar
né, juntamente com o Francisco Campos, né, se não me engano era um jurista, criar uma nova Constituição, que vai ser outorgada em 1937, vai ser conhecida como polaca, porque se baseava em uma Constituição muito autoritária da Polônia, tá? Por isso polaca, tá certo? Então, essa Constituição ela vai estabelecer a pena de morte, vai proibir greves e vai controlar os sindicatos, né? Tipo, se tiver falando aí no top, no parágrafo 1, 2, 3, quarto parágrafo, né? O novo texto constitucional criou o regime de sindicato único, segundo o qual poderia existir apenas um sindicato de classe por região. E este deveria ser reconhecido pelo governo, né? Agentes do governo intervinham na direção desses sindicatos a fim de evitar greves que foram proibidas constitucionalmente. Então, os sindicatos eles vão deixar de ser organizações que vão representar os trabalhadores, porque as greves elas vão ser proibidas, né? Vai ser só um sindicato por região e os agentes do governo vão estar dentro desses sindicatos, né? Presidindo esses sindicatos. Então, de fato, a representação dos trabalhadores ela vai acabar, tá certo? E centralização do poder nas mãos do executivo, certo? Então, Vargas aí vai ter todo todo o poder, né, centralizado nele, tá certo? Tem uma charge aí, né, extra, saiu a nova Constituição, Carta Magna, por Francisco Campos, certo? Além disso, né, Vargas, aquilo que eu falei, né, vai ter aí uma forte influência do nazifascismo. Então, Vargas vai criar o Departamento de Imprensa e Propaganda com o intuito de censurar a imprensa, né, propagar a imagem boa, né, de Vargas, dele, né, Vargas fez isso, Vargas fez aquilo, tá certo? Esconder o autoritarismo. Então, além de divulgar a sua imagem, esconder o autoritarismo e também divulgar suas obras. O Vargas fez isso, tem até um programa, né, A Voz do Brasil. Deixa eu ver onde ele está falando sobre ele, está aqui na página 24, né, sobre esse programa. Deixa eu ver aqui. No primeiro parágrafo, né, tem essa parte verde, tem lá no primeiro parágrafo. O programa de rádio A Hora do Brasil era transmitido diariamente, com o intuito de relatar as ações do presidente em prol da nação. O programa foi apelidado como a hora do fala sozinho ou a hora do silêncio pelos opositores de Getúlio Vargas, né? Então, Vargas espalhou, né? Está falando aqui, né, também nessa parte verde, né? Diz o seguinte: o governo descobriu a importância do rádio como instrumento de acesso à população. Em 1927, Getúlio deixou claro seu propósito de instalar em diversas cidades receptores de rádio com alto-falantes para os brasileiros acompanharem temas de interesse da nação. Na realidade, temas de interesse dele, né? Nasceu o programa de propaganda política A Hora do Brasil, né? Então, o Vargas vai se usar, né, desses aparatos. Além disso, o próprio rádio vai se expandir muito, né? No Brasil, a criação de radionovelas, de programas esportivos, né, vão surgir no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, né, Rio de Janeiro, São Paulo, né, nas grandes capitais, certo? Então, essa era a intenção desse departamento de imprensa e propaganda, né? Além do mais, ele vigiava, né, ele fiscalizava, né, e também propunha, né, a partir do rádio, a defesa de uma nacionalidade, né, de uma ideia de patriotismo, né, que também vai ser uma das propagandas do Getúlio Vargas, né, que inclusive vai divulgar cartilhas, né, como vocês veem na imagem aí, com Vargas como figura central, né, nas escolas, né, compartilhando cartilhas, compartilhando não só nessas cartilhas, como também nos programas de rádio, como falei para vocês, filmes e documentários. Ele propunha desfiles cívicos, né, aquela ideia da nacionalidade, do patriotismo, do orgulho da pátria, né? E aí o conceito de cidadão ele vai passar a ser de trabalhador. Inclusive vai ter uma música, né,
do Wilson Batista, né, e do Ataúfo Alves, que vão demonstrar muito bem isso. Inclusive, o Wilson Batista, antes do Estado Novo, as músicas que ele cantava era a música da malandragem, né, que a malandragem era boa e tal, né? E a partir do momento que vai ter a censura, ele vai mudar muito né, o contexto, né? Os significados que as músicas dele transmitiam. E antes, quando ele falava da malandragem, agora ele vai falar do trabalhador. Está falando aí na página 25. Né? Quem trabalha é quem tem razão. Né? Antes ele defendia a malandragem, agora ele fala porque ele tinha que trabalhar, né? Ele precisava, ele vivia da música. Né? Então, para não ser censurado, ele muda, né, o significado das suas músicas. Então, quem trabalha é quem tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. Aí fala, né? O bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Certo? E aí ele fala, né? Antigamente eu não tinha juízo. Eu acho que está falando dele, né? Mas resolvi garantir meu futuro. Vejam vocês, sou feliz, vivo muito bem. A boemia não dá camisa a ninguém. Né? E aí ele fala sobre isso. Certo? Então, Vargas vai criar essa ideia nesse conceito de cidadão, vai criar também as CLTs em 1943, está falando isso na página 24. Essa política, lá no finalzinho, né, no penúltimo parágrafo da página 24, essa política de valorização do trabalho foi chamada de trabalhismo varguista. Né? É o conceito que se dá a isso, tá? Não esqueçam desse conceito. Ela atua em duas direções, na concessão de benefícios aos trabalhadores, como a consolidação das CLTs, e a criação do Ministério do Trabalho, e na propaganda que valorizava o trabalho e o trabalhador. Certo? Então, é isso que o Vargas vai fazer. E aí, para fechar, né, na questão da economia, ele vai ser um caráter intervencionista, né, ele vai intervir em todos os setores da economia, vai criar a Companhia de Siderúrgica Nacional, a CSN, ele vai investir muito na questão da mineração, tá certo? Inclusive porque vai ter uma aliança aí com os Estados Unidos, que vai ter relação com a Segunda Guerra Mundial, né, que vai ser tema para nossa próxima aula, tá? E a criação dessa indústria siderúrgica, né, desses investimentos em mineração, da construção de hidrelétricas, né, e de investimentos na economia, na infraestrutura, né, vai estar ligado muito aí à questão, né, a relação de proximidade que o Brasil vai ter com os Estados Unidos, né, principalmente por causa da Segunda Guerra Mundial. O Brasil tem que escolher um lado, né? Então, o Vargas vai investir muito nesse quesito, nessa questão, tá certo? Essa questão econômica. Então, vai ser um governo intervencionista, né, um governo nacionalista, com características nazifascistas, autoritário, né, com censura, proibição de greves, tá certo? E, ao mesmo tempo, aquela dupla faceta do Vargas, né, tentando ali conquistar os trabalhadores, né, ele tirava com uma mão, tentava remediar com outra, e de certa forma dava certo, como a gente vê aí nessa imagem, né? Salvo Getúlio Vargas, criador das grandes siderúrgicas, né, aquela ideia dos pais dos pobres, mesmo ele tendo esse autoritarismo, né, essa dupla face, né, autoritária, e ao mesmo tempo ele tentava conceder alguns direitos, né, que na realidade eram conquistas, né, desses trabalhadores e trabalhadoras, certo? Então, essa aula fica por aqui, né? Preste atenção lá no chat, certo? Qualquer dúvida, vocês falam comigo, né? Entre em contato. E é isso. Até a próxima aula. Até mais.